Pelas palavras deste evangelho sejam perdoados nossos pecados. Graças a Deus. Reconhecer Jesus é a expressão que hoje nos apresenta a liturgia. É interessante este evangelho que nos traz uma riqueza teológica, doutrinária, espiritual, eucarística, o fortalecimento da nossa fé, o reconhecimento e a abertura de coração. Fica conosco, Senhor. Poderíamos dizer todos os dias, fica conosco. A liturgia nos convida a descobrir o Cristo vivo que acompanha os homens pelos caminhos do mundo, muitas vezes sem ser reconhecido. Você já teve a experiência de Jesus? Você pode contar para alguém quem é Jesus? Como ele se manifesta? Particularmente, você tem tido um encontro pessoal com Jesus? Quando temos a experiência e vivemos o Jesus em nosso coração, conseguimos testemunhar. Por isso que se o nosso testemunho não for verdadeiro, não tiver tido a experiência, é difícil você indicar o caminho para alguém. Você poderá mostrar: Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Jesus é luz, Jesus é isto, Jesus é aquilo, Jesus teve uma família. Muitas coisas você poderá dizer. Mas se não experimenta Jesus, dificilmente suas palavras terão convencimento. Quando conhecemos e experimentamos alguém, podemos com firmeza, com clareza, discernir aquilo que realmente há de melhor na pessoa do outro. E é isto que a liturgia nos oferece. O peregrino aponta aos discípulos de Emaús o caminho para reconhecer Cristo ressuscitado. Cristo que é vivo, Cristo que vive, Cristo que se faz presença real na hóstia santa. Cantamos: Cristo que se faz vida na nossa vida. É esse amor que deve relucir, resplandecer em nosso coração quando temos intimidade. E ter intimidade com Jesus nos aproxima da graça. Motiva em nós uma espiritualidade capaz de traduzir em gestos concretos o amor de Deus, de acontecer no meio de nós o que São João Paulo II nos dizia da civilização do amor. A civilização do amor só poderá acontecer quando entre nós houver amor. Se entre nós ainda há divisões, contendas, tristezas, angústias, divisões, separações, nós não seremos as pessoas melhores escolhidas de Deus para testemunhar. Por isso que entre nós deve haver amor, harmonia, alegria, esperança, gratidão. Uma pessoa ingrata machuca, fere, contrista o coração de Deus. Quando somos gratos a Deus, e é isso que nós precisamos hoje louvar. Primeiro pela vida. Louvo o Senhor, meu Deus, 61 anos. Quem diria que eu chegaria a essa idade? E aqui estou. Vivendo, curtindo, experimentando, sentindo, crescendo, encontrando pessoas. Cada um de vocês faz parte da minha vida, da minha existência, da mensagem, de ser igreja, de ser comunidade. Mas em cada um de vocês há esse sentimento de amor, de unidade e de fortalecimento da nossa fé. Uma comunidade que cresce, que respira, que vive, que está atenta aos sinais de Deus, que apesar dos problemas, das tristezas, Ele olha por nós. Os discípulos estavam tristes. E estavam tristes porque não tinham entendido ainda, talvez desanimados, decepcionados. Tantas vezes encontramos entre nós pessoas assim, depressivas, angustiadas,
decepcionadas, passaram por calúnias, por perseguições, alguém puxou o tapete, alguém falou mal, alguém criticou. Aprendi com minha mãe brasileira, que muitos de vocês conheceram, Dona Pombinha, e ela dizia assim para mim: os cães latem e a caravana passa. Se você está vivendo a justiça, o amor, se você tem Deus no coração, olha, podem dizer o que dizer, que ela vai ficar, porque tudo isso fica lá embaixo. E é assim que a gente vai caminhando, reerguendo-se, buscando novos horizontes, novas perspectivas, vivendo intensamente o momento presente para Deus. Se você aprende a viver o momento presente para Deus, você aprende a superar qualquer coisa que acontecer na sua vida. Os discípulos estão tristes, desanimados, decepcionados, frustrados, abandonam a comunidade e voltam para casa, dispostos a esquecer os seus sonhos. Tantas vezes acontece conosco isso. Ficamos frustrados com determinadas situações, até mesmo na comunidade, até mesmo na família, até mesmo na igreja. Aguardavam um Messias glorioso, um rei poderoso, um vencedor que encontrasse diante de um derrotado e tinha morrido na cruz. Olhem que situação. Muitas vezes nós somos assim. Queremos encontrar uma pessoa que nos coloque para cima e encontramos ao contrário alguém que pisa em nós. Ai, que tristeza, que coisa, que dor no coração. Acontece isso muitas vezes no trabalho, até mesmo na igreja. Na igreja é onde tem mais pecadores, hein? É onde tem mais dificuldades. Por isso que nós precisamos buscar essa atitude de compreensão, de renúncia, de abnegação. Tivemos este tempo de quaresma para discernir, para abrir o coração, para nos mortificarmos, para fazer um bom jejum, oração, penitência, para poder termos uma Semana Santa abençoada, que de fato nós tivemos uma semana diferente, uma semana agraciada, e a luz de Cristo conseguiu chegar às nossas casas, e espero que se mantenha em muitos lares, que nós saibamos reconhecer a presença de Cristo ressuscitado no meio de nós. Tudo isso para quê? Para nos mostrar a necessidade de abrirmos o coração para Deus. E ainda Jesus falou para eles: como são lentos em acreditar. E ainda fala para nós: como você é teimoso, como você é lento em acreditar, como é que você não consegue ainda hoje acreditar. Maria Madalena só acreditou por quê? Quando escutou a voz do Messias. Pedro escutou, porque Jesus apareceu a ele. E Tomé só acreditou quando tocou na chaga. E você acredita? E você tem fé? E você vive esperança? E você, como Tomé, como Madalena, como Pedro ou como João, como você vive esse Cristo na sua intimidade? Como você tem deixado Cristo agir no seu coração, na sua espiritualidade, na sua caminhada, na sua experiência de vida? O convite "fica conosco" parece ser o centro desta liturgia, deste evangelho. O peregrino interpreta as escrituras que falam desde Moisés e explica tudo. Diríamos tintim por tintim, tudo bonitinho, explicando: olha, aconteceu assim, assim. E mesmo assim eles não compreenderam. Que teimosia! Como é que eles compreenderam? Ao partir o pão. E ainda hoje em nossos altares se parte o pão e ainda tem gente que não acredita. E ainda tem gente que é bobagem, que acha que é bobagem. E ainda tem gente que não tem fé. No final da tarde, os discípulos chegaram em casa e fizeram um convite: fica conosco. Querem prolongar esse momento agradável.
Há momentos dentro da mesma celebração que a gente não quer que termine. Há momentos que a gente fala, meu Deus, esse padre não para de falar. Mas há momentos que, meu Deus, que bom que continuasse falando. Que bom que as coisas estão tocando meu coração. Que bom que eu estou preparado, porque este evangelho de hoje, do discípulo de Emaús, é um convite a viver a Eucaristia. Jesus se aproxima dos caminhos de Emaús e mostra, vai revelando, vai contando a palavra, a liturgia da palavra, os ritos iniciais, vai tendo um colóquio, vai tendo uma comunicação, vai explicando as escrituras e logo depois parte o pão, que é a celebração, o ápice, a transubstanciação, quando se dá a conhecer, quando mostra realmente sua realeza, quando alimenta seu povo. Justamente que este evangelho é como uma tradução da Sagrada Comunhão, da Eucaristia que nós vivemos. Por isso que é tão importante nós, como igreja e comunidade viva, não deixar de ir à missa, ao menos aos domingos. Nos vivifica, nos transcende, eleva nossa espiritualidade, nos abre as portas do paraíso. Ele está atento às nossas necessidades, colabora conosco, estende a mão sobre nós, nos abençoa, nos protege, nos mostra o caminho, nos dá tudo o que nós precisamos e além do que merecemos. E mesmo assim, tem gente que não acredita. E entre nós há muitas pessoas que só vivem de aparência. Porém, nós somos chamados a viver essa mesa eucarística, um gesto tão conhecido, a partilha do pão. O mesmo gesto da última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, lavou os pés dos discípulos e mostrou a sua experiência de vida, a sua realidade. Façam do mesmo jeito que eu fiz. Porque todas as vezes que fizerdes isto, estareis fazendo em memória de mim. A atualização da Eucaristia é sinal de esperança. A atualização da transubstanciação é sinal de transformar também o nosso coração. Eu preciso estar em estado de graça para receber Jesus, para me fortalecer na fé, para acreditar realmente. E para muitas pessoas tem um valor extraordinário quando escutam do comentarista a oração para aquele que não pode receber a Eucaristia. É um bálsamo. É uma comunicação de amor, é uma doação na esperança, é um querer estreitar os laços do amor, é querer viver em paz. A palavra faz arder o coração, a fração do pão faz abrir os olhos. Nós precisamos abrir os olhos para entender o que é realmente a Eucaristia. Buscar a cada dia essa evangelização. Cristo desaparece e se torna vida. São Paulo já nos dizia isso. Não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Deixe Cristo viver em você. Seja outro Cristo na sua casa. Como marido, como esposa, como filho, como pai, seja outro Cristo. Viva a vida, estreite a cada dia os laços do amor, traduzir em gestos concretos isso. Cristo continua hoje acompanhando nossa caminhada na palavra de vida, no pão da Eucaristia, na comunidade e do sacerdote. Sejamos realmente outros Cristos para aqueles que esqueceram o caminho da virtude. Que nós possamos a cada dia traduzir em gestos concretos este amor de Deus. Que o pão seja partilhado para que haja abundância em nossas famílias. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai